E se esse colapso silencioso que você está vivendo não for o fim, mas o início de algo que ainda não tem nome? E se, por trás do que parece ser caos, estiver emergindo uma parte de você que sempre foi sufocada pelo medo de decepcionar, de fracassar, de não ser suficiente? Há momentos na vida em que tudo parece escorregar das mãos. Rotinas se desfazem, vínculos se rompem, certezas perdem a cor. É fácil pensar que isso seja um erro, mas e se for um chamado? Jordan Peterson fala sobre o eterno equilíbrio entre a ordem e o caos. A ordem é o território conhecido, onde sabemos como nos comportar, o que esperar, o que fazer para sermos aceitas. Mas é no caos que o novo nasce. É no caos que o potencial oculto, o sentido adormecido e a coragem esquecida reaparecem. O sofrimento, por mais árido que pareça, pode ser o útero de uma renovação que ainda não conseguimos compreender. Carl Jung nos oferece outra chave simbólica. O colapso não é ruína, é processo arquetípico. É a desconstrução do ego que já não nos serve mais. É o encontro com a sombra, aquela parte que tentamos esconder, mas que, quando vista com compaixão, nos devolve potência. É ali, nesse espaço entre o velho que desmorona e o novo que ainda não chegou, que o processo de individuação começa. Tornar-se quem se é de verdade. Muitas mulheres maduras vivem esse ponto de inflexão com angústia. A sensação de que perderam o controle pode ser devastadora. Mas, e se essa perda não for uma queda, mas uma entrega? Não a passividade, mas a verdade. Porque quando tudo que você acreditava sobre si mesma começa a ruir, talvez não seja a sua vida que está acabando. Talvez seja o papel que você sustentava por necessidade, por lealdade, por sobrevivência. A alma, nesses momentos, não quer mais continuar no piloto automático. Ela começa a empurrar as paredes. Peterson usa uma imagem forte. O dragão guarda o ouro. E esse ouro simbólico não está nas aparências que você luta para manter, mas justamente naquilo que você evita olhar. É ao encarar o que teme, o que fere, o que provoca desconforto, que você encontra poder e sentido. Não como um prêmio, mas como revelação. A mudança que parece desordem pode ser, na verdade, o início do seu retorno à inteireza. Há dores que não gritam, mas corroem em silêncio. São aquelas que surgem no meio da rotina, quando tudo parece continuar igual por fora, mas por dentro, algo já não se sustenta. É o esgotamento emocional que se esconde atrás do sorriso automático, a sensação de inadequação que insiste em voltar mesmo nos momentos de aparente sucesso, a dúvida que sussurra: por que, mesmo fazendo tudo certo, ainda me sinto vazia? Muitas mulheres tentam manter as aparências, como se a ordem da vida dependesse exclusivamente de sua capacidade de parecer forte, estável, resolvida. Mas manter o controle quando tudo dentro pede ruptura é como tentar segurar uma tempestade com as mãos. E é aí que mora o erro invisível. Achar que o colapso é um sinal de fraqueza, quando ele pode ser, na verdade, o início de uma recalibração profunda. Um ajuste interno, doloroso sim, mas necessário, que aponta para algo que não pode mais ser ignorado. A maior armadilha nesse processo é tentar voltar ao que era antes, reconstruir a antiga ordem, repetir os mesmos gestos, seguir o mesmo roteiro emocional, como se a crise fosse apenas um acidente e não um portal. Mas toda vez que tentamos restaurar o que já não nos serve, negamos o nascimento de uma identidade mais verdadeira. E esse renascimento exige desapego, exige permitir que velhas camadas caiam. Imagine, por um instante, a serpente em sua troca de pele. A nova camada já está pronta, mas só pode emergir quando a antiga começa a apertar. O desconforto não é sinal de erro, é sintoma de crescimento. Resistir a essa descamação é sufocar-se dentro de uma história que já não abriga quem você está se tornando. Escreva, se quiser, como se já tivesse atravessado tudo isso. Uma carta para si mesma, vinda do futuro, onde a dor virou travessia e a crise revelou quem você realmente precisava ser. Porque há algo dentro de você que sabe: o colapso não destrói, ele depura. E o que fica é o que tem raiz.
Há uma tendência, sutil mas perigosa, de revestir a dor com frases bonitas. De acreditar que se você apenas elevar sua vibração ou pensar positivo, tudo irá se alinhar. Mas o desenvolvimento real, aquele que transforma de dentro para fora, não ignora o que é desconfortável, não desvia do luto, da raiva, do medo. Ele passa por dentro, porque a sombra não desaparece com luz artificial. Ela precisa ser acolhida, olhada nos olhos, escutada com coragem. Muitas mulheres que sustentam o mundo com os braços, cuidam de filhos, pais, parceiros, projetos, em algum momento se veem em um espelho turvo e percebem que não sabem mais quem são fora do papel de cuidadoras. Esse é o arquétipo da grande mãe ferida, aquela que dá tudo de si, mas esquece da própria alma. E quanto mais se exige que ela siga amorosa, compreensiva e inabalável, mais ela se desconecta de sua verdade. Porque até o amor adoece quando é sustentado com negação. Há também uma culpa silenciosa por desejar mudança, por querer mais, por sentir que algo precisa romper, como se fosse egoísmo, como se o antigo papel devesse ser eterno. Mas não é. O que se rompe não é o amor. É a fantasia de que você precisa ser imutável para ser merecedora de afeto. Romper com isso não é rebeldia espiritual, é lealdade à sua essência. Jung nos oferece uma chave simbólica potente, o mito de Perséfone, a jovem que, para se tornar rainha de si, precisou descer ao submundo. Foi na escuridão que ela reencontrou sua força. Não há flores que nasçam sem passar pela terra. A espiritualidade verdadeira começa quando aceitamos o ciclo inteiro, inclusive o inverno, inclusive a sombra, inclusive a dor que não cabe nos mantras, e é ali, no silêncio do fundo, que algo começa a florescer de novo. Existe um desejo profundo que pulsa silenciosamente dentro de muitas mulheres, viver com mais autenticidade, mais prazer, mais liberdade emocional. Mas esse desejo, por vezes, se esconde atrás de um muro de medo. Medo de decepcionar quem aprendeu a depender delas. Medo de perder vínculos que foram construídos com tanto esforço. Medo de se sentir sozinha em um mundo que não entende o valor da profundidade. E então, no lugar de atravessar esse medo, muitas começam a buscar respostas rápidas. Um curso, uma doutrina, um novo livro, uma nova promessa de cura instantânea. Mas o que se ignora é que nenhuma solução externa substitui o mergulho interior, porque a verdadeira mudança exige algo mais radical: desfazer o script que se repetiu por décadas, aquele papel que foi aceito como verdade. A mulher que sempre compreende, que sempre espera, que sempre se sacrifica. Desfazer esse papel é doloroso, mas o que dói não é a alma. É o ego que perde o controle da narrativa. Carl Jung falava da importância da autoobservação, não como autocobrança, mas como escuta. Anotar, por exemplo, os momentos de desconforto ao longo do dia e perguntar: qual parte de mim foi tocada aqui? Foi a filha que ainda busca aprovação? A cuidadora que se sente insubstituível? A controladora que teme ser surpreendida? Ao nomear essas partes, algo se reorganiza. A consciência deixa de ser refém do medo e se torna guardiã da liberdade. A lagarta não sabe que vai virar borboleta. Para ela, o casulo é desconforto, é clausura, é dissolução. Mas sem esse processo, não há asas. O que aprisiona não é a dor da transformação, é a recusa em atravessá-la, porque a liberdade não está depois do medo, ela está do outro lado da resistência em senti-lo. E quando você atravessa, algo em você começa a voar. Jordan Peterson afirma que o sentido emerge não quando encontramos respostas fáceis, mas quando temos a coragem de carregar o peso da responsabilidade e mergulhar no desconhecido, mesmo sem garantias. É nesse mergulho que a vida começa a mostrar outras cores, outras possibilidades, outros caminhos que não estavam visíveis quando tentávamos apenas manter tudo sob controle. Carl Jung complementa esse olhar com uma frase que é, ao mesmo tempo, alerta e consolo. Aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E aceitar não é se conformar. É reconhecer o que é dar nome à dor,
É permitir que a verdade se revele sem máscaras. A grande virada emocional acontece quando a mulher madura deixa de procurar atalhos para a paz e começa a trilhar o caminho autêntico da reinvenção, mesmo que ele passe antes pela ruína do que já não faz sentido. Talvez o que está desmoronando à sua volta não seja a sua vida. Talvez seja o papel que você desempenhava para ser amada, para ser aceita, para caber em um mundo que nunca entendeu a profundidade do que você sente. A mudança visível é apenas um espelho do que está acontecendo dentro de você. E a vida, mesmo que pareça dura, não está te punindo, está te redirecionando. Então, faça uma pausa sincera e olhe com gentileza para o que está se desfazendo. Porque talvez o que esteja morrendo não seja o seu caminho, mas o que te impedia de caminhar com leveza, com verdade, com inteireza. O melhor, muitas vezes, não é voltar ao que era, é viver o que nunca foi permitido antes. E essa permissão começa agora. Quando você escolhe continuar, não como quem recomeça uma história antiga, mas como quem escreve, pela primeira vez, uma história que é sua.